Mas, se somos introduzidos numa vida que está além da morte, pelo poder do Espírito de Deus, enquanto há mortos e ressuscitados em Cristo, é preciso lembrar-nos desta morte pela qual fomos libertados, do que estava aquém dela, da ruína do homem, tal como ele é, e da criação decaída a qual ele pertence. 12 homens, um de cada tribo, deviam trazer pedras do meio do Jordão, no qual, onde os sacerdotes se detiveram a pé firme com a arca, enquanto todo Israel passava a pé enxuto. O Espírito Santo traz consigo, por assim dizer, o comovente memorial da morte de Jesus, pelo poder eficaz da qual ele fez mudar em vida e em libertação todo o efeito da força do inimigo das nossas almas. A morte sobe conosco do fundo do sepulcro de Jesus, mas já não como morte, ela tornou-se vida para nós. Esse memorial devia ser colocado em Gilgal, circunstância cuja força será considerada no capítulo seguinte. Aqui, deternoemos apenas sobre o próprio memorial. As 12 pedras para as 12 tribos representava o conjunto das tribos de Deus. Este número é o sinal da perfeição nos instrumentos humanos, em relação aqui, como noutros lugares, com o Cristo, tal como no caso dos pães de proposição. Mas aqui o Espírito Santo ainda nos assinala em lugar mais sublime a nós cristãos. Havia 12 pães de proposição e nós não formamos senão um na nossa vida de união pelo Espírito Santo com Cristo, nosso chefe, a vida que é esta de que falamos aqui. Ora, é a sua morte que nos é recomendada pelo memorial que nos deixou e torna bondade do Senhor, que se digna do valor a nossa recordação do seu amor. Não falo aqui desse memorial senão como sendo o sinal daquilo que deveria ser sempre uma realidade. Comemos a sua carne, saciamo-nos da sua vida dada por nós, sendo um agora no poder da nossa união com Cristo ressuscitado e glorificado, porque eu falo aqui de toda a nossa posição, estando mortos para o mundo e para o pecado. Então, Cristo ressuscitado e glorificado é do fundo do rio, onde ele desceu, para nele abrir caminho da sua vida para nós, da vida celestial que nós citamos, o precioso memorial do seu amor e do lugar onde realizou a sua obra. É um corpo cuja vida pelo sangue terminou, que nós comemos. É um sangue derramado que nós bebemos. A palavra partido, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, leia em sua Bíblia, 1 Coríntios 11, versículo 24. Então, a palavra partido, neste versículo, foi introduzida erroneamente no texto vulgar. Foi só depois de, na integridade da sua força, ele, Jesus, ter entregado o seu espírito nas mãos do Pai, que o seu sangue foi derramado pela lança do soldado. Ele deu a sua vida voluntariamente. É por isso que o sangue era absolutamente imediato, ou melhor dizendo,
É por isso que o sangue era absolutamente interdito a Israel, segundo a carne, porque como beber a morte quando se é mortal? Mas nós descedentamo-nos dela, porque vivendo com Ele, com Cristo, vivemos pela morte de Cristo. E é realizando a morte do que é mortal que nós vivemos com Ele. A recordação do Jordão da morte, quando Cristo ali estava, é a recordação do poder que assegurou a nossa libertação na última fortaleza daquele que detinha o império da morte. É a recordação do amor que ali desceu, a fim de que, quanto a nós, ela pudesse, ou melhor dizendo, a fim de, quanto a nós, ela perdesse todo o seu poder, exceto para nos fazer bem e nos ser testemunha de um amor infinito e imutável. O poder da vida em ressurreição tira toda a força de Satanás. É dito: o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Na nossa vida terrestre, tendo a carne em nós, estamos expostos ao poder do inimigo, embora a graça de Deus seja suficiente para nós, realizando-se o seu poder na enfermidade. Mas a criatura não tem força contra ele, contra o inimigo, ainda que não seja arrastado por um mal positivo. Mas se a morte se tornou o nosso abrigo, fazendo-nos morrer para tudo o que dá oportunidade a Satanás, o que poderá ele fazer? Poderá tentar um morto ou vencer aquele que vive após a morte? Ora, se isso é verdade, é também necessário realizá-lo na prática. Já é dito que já estáis mortos. Mortificai, pois, os vossos membros. Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 5. É isto o que quer dizer Gilgal. Bem mais, é-nos necessário trazer sempre no nosso corpo a morte de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada no nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3, é a declaração de Deus acerca da nossa posição. Romanos 6 é a exortação a tomarmos esta posição pela fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, é a sua realização na prática quanto ao homem interior. E de igual modo, Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 17,